Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining, e junto comigo, meu grande amigo Augusto César, do canal Bus Vans Technical Data. Boa noite, Augusto, tudo bem? Boa noite, professor Anderson. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal que está entrando agora aí, o áudio tá bom, a qualidade da imagem tá ok. Hoje a gente vai utilizar bastante as imagens aí. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal que está entrando agora aí, Baixar o som aqui do meu celular, que eu estou só testando aqui. Para mim apareceu que tá transmitindo ao vivo, tá padrão. Então tá joia. Vamos nessa. Pois é, Augusto, o assunto de hoje, né, para o pessoal que está entrando agora, a gente vai falar um pouquinho, né, lógico que o universo de especificações técnicas de ônibus, né, nós temos muitos ônibus aqui disponíveis aqui no Brasil, né, dos mais variados segmentos, rodoviário, fretamento, urbano, né, no segmento urbano nós temos os micros, os mídios, os padrão, nós temos articulados, biarticulados, embora aqui em São Paulo os biarticulados infelizmente estejam em desuso. Eu prefiro muito mais um biarticulado 28 do que um super de 23, não me pergunte por quê, eu prefiro, acho melhor até para dobrar nas esquinas, menos dor de cabeça, não tem aquele baita, né, o raio de fuga traseiro enorme do 23 metros. Cara, eu não gosto de 23 metros, respeito quem gosta, eu prefiro um Bi 28. Infelizmente, nós não temos mais aqui em São Paulo. Mas, deixa nos comentários, você gosta mais do Super? Prefiro o Super. Vou fazer uma enquete aí no meu canal. Eu sou o Bi 28, você é o Super, vamos lá. Eu tenho um amigo meu, Dionísio Buzetti, o apelido dele é Dionísio Muriçoca lá. Dionísio, que também tem um canal no YouTube, vulgo Buzetti, porque ele trabalhou muito tempo com ônibus, eu pus esse apelido nele. Ele também gosta do super articulado. Meu amigo Val Prado, rapaz, o Val acho que gosta mais do Bi 28, viu? Depois eu vou perguntar pro Val. E aí eu falo para você. Se não me engano, ele também gosta. O Val gosta mais do Bi, né? Do Bi, se não me engano, ele já assumiu publicamente já. E ele é bom de manobra no Bi, hein, gente? Vai lá no canal do Val Prado. É um baita de um profissional, um instrutor, Val Prado, meu grande amigo. Eu acho que é um dos melhores motoristas aí de biarticulado da América Latina. Grande Val, forte abraço para você, irmão. Então é o seguinte, vamos lá. Nós vamos falar aqui de algumas transmissões, pessoal. De algumas, porque nós temos um universo, não é verdade, Augusto? Então a gente Exatamente. vai trazer aqui algumas curiosidades, não é mesmo? Curiosidades essas que, digamos assim, professor, a gente não vê tanto público assim, né? A gente vê, às vezes, umas avaliações de veículos de passeio aí, né, no caso dos carros, mas caminhões e ônibus a gente não vê esses dados aí, não. Difícil, e ainda mais agora, está cada vez mais difícil uma informação técnica verídica e de qualidade, não é mesmo? Porque às vezes você entra num site, você vê uma especificação, uma informação, cara, será que é aquilo? Será que não é? Será que não é verdade? E a informação do próprio fabricante está cada vez mais escassa, né? De ônibus, principalmente, que eu diga. Olha aqui o Marcos Olímpio. Boa noite, professor. Tudo beleza? Boa noite a todos. Grande instrutor, Marcos Olímpio. Forte abraço, meu irmão. Como é que tá o pessoal aí em Alagoas, não é mesmo? Forte abraço a todos aí de Alagoas. Marcos Olímpio, instrutor, cara. Um excelente instrutor aí do setor fora de estrada, do setor off-road, né? Marcos Olímpio é gente finíssima, um grande instrutor. Muito obrigado por estar acompanhando. Ele fala, o Super da Scania tá show de bola. Isso, nós vamos voltar a falar de caminhões. Hoje o assunto é ônibus, mas, cara, baita num caminhão. Depois você comenta pra gente se já tem na sua aplicação aí. Tá joia? Forte abraço, Marcos Olímpio, grande instrutor, cara, é fantástico ele. Continua aí, então, o Augusto, o que você vai falar hoje primeiro, o que você vai comentar aqui com o pessoal? De antemão, professor, eu também queria comentar que, no caso das transmissões manuais, que a gente vai comentar mais à frente, e das automatizadas, algumas coisas também servem para caminhão. Mas o que a gente vai comentar hoje, né? A gente vai dar uma paliativa ali, mais ou menos, né? Qual que é a função da transmissão. Assim, vamos passar o assunto por cima, né? Basicamente é o quê? É transmitir ali a torque e potência do motor às rodas. Basicamente isso, pessoal. Não é querendo simplificar demais, mas basicamente é isso, né? Eu não vou entrar em detalhes muito minuciosos assim, essa parte aí já não é comigo, mas basicamente é essa a função. O motor, principalmente o de combustão interna, né, que é o ciclo diesel, o ciclo Otto, ele tem uma carência, vamos dizer assim, otimização de energia, né, vamos resumir.
Ou seja, ele consegue produzir torque e potência numa faixa ali muito pequena de rotações, se comparado a veículos elétricos, né? Então, a função da transmissão é justamente ajudar, auxiliar o motor a otimizar melhor, né, essa energia que sai dele até as rodas. E aí, no caso, no mundo dos pesados, né, as mais utilizadas, pelo menos aqui no Brasil, seria a manual, ou seja, você tem que cambiar ali, tem que pressionar o pedal da embreagem. Tem a automatizada, que é basicamente a mesma coisa que a transmissão manual, com a diferença que o motorista não precisará trocar de marchas, né? E temos a automática, que diferente da manual e da automatizada, não tem ali o pedal de embreagem, e sim o conversor de torque, e como o próprio nome pressupõe, ele converte o torque oriundo do motor através ali de fluxo hidráulico. Fluxo hidráulico não, é através de pressão hidráulica. Basicamente é isso. Então, pessoal, só exemplificando, se você pegar, por exemplo, um exemplo básico aqui, um Scania R440, uma transmissão GRS 905, né? Então, nós temos lá 2.300 Nm de torque de 1.000 a 1.300 RPM. Então, é isso que o Augusto quis dizer. Então, você tem uma faixa de apenas de 1.000 a 1.300 com esses 2.300 Nm de torque disponível para você. Então, a GRS 905, ela tem uma gama de 14 velocidades, sendo duas primeiras tratoras. CL tem uma relação de 16,41 para 1. Isso significa o quê? Você vai multiplicar 16,41 vezes o torque proveniente da transmissão do motor, né? Vai multiplicar 16,41 vezes. Essa multiplicação continua lá na relação diferencial. No caso de um diferencial R885, por exemplo, com a transmissão 308, você coloca ali vezes 308, e depois você vai fazer uma multiplicação. O resultado final você vai dividir pelo raio dinâmico do pneu. Você é dividir, né? É isso mesmo? Cálculo é divisão. Divide pelo raio dinâmico. Divisão. Isso. Divide pelo raio dinâmico do pneu, que você vai ter a força na roda. É o conceito certo. Força na roda e não torque na roda. Bom? Lembrando, eu fiz um vídeo lá atrás, mas só para corrigir o certo, o termo correto é força na roda. Então, a função da caixa de câmbio é essa, é multiplicar o torque proveniente, né? É multiplicar o torque do motor para que ele chegue mais adequadamente até as rodas, porque você tem ali uma gama, né? Uma faixa muito reduzida ali de rotações disponíveis. Lembrando que a potência máxima desse motor é de 440 cavalos a 1.900 rotações por minuto, mas a gente usa mais, né? Assim, na operação, a gente procura usar mais as faixas de torque. Então, por exemplo, você vai de 0 a 1.900, tá vendo? É uma faixa de rotação ali, é como o Augusto falou. Diferente do motor elétrico, né, Augusto? O motor elétrico vai de 0 a 10, a 11, depende do motor, 11, 12 mil. Depende do motor, né? Não é que o motor elétrico ele fornece torque e potência instantâneo. O pessoal não sei por que também começa com essas falácias. Só que, claro, a otimização dele é bem maior do que a do ciclo Otto. Começa quase em zero. Não é que de zero, pum. Você tem, sei lá, 1.500 Nm. A turma, inclusive, eles têm um conceito que eu acho errado. Eles falam que o motor elétrico é um torque a 0 RPM. Não, a 0 tá parado. Exatamente. Existe isso. Isso não existe, né? Me perdoe os amantes de motores elétricos aí, nada contra. Também não tem muita coisa a favor elétrico. Eu gosto mais dos motores de combustão interna, por ser, sei lá, né? Até pela infraestrutura de recarga, eu sei que tem a eficiência energética do elétrico é infinitamente maior do que os motores de combustão interna. São motores mais simples, com menor número de componentes e tal. Enfim, mas temos outras questões aí que a gente deixa para debater outro dia, tá bom, Augusto? Porque a gente vai ficar a noite inteira falando ali de argumentações de elétrico, combustão interna. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Estamos vivenciando aí uma grande evolução dos motores de combustão interna, justamente à beira de sua morte, não é mesmo? Exatamente, né? Alguns engenheiros, né? Principalmente da Toyota, né? Defende muito aí a continuidade do veículo a combustão, né? Porque realmente não faz sentido o pessoal querer abolir o sistema de combustão, os motores a combustão, sendo que eles ainda têm muito a evoluir, né? Principalmente no quesito de combustível. O problema hoje não seria os motores a combustão, e sim o combustível que a gente usa, que é de origem fóssil. Então, se eles conseguissem desenvolver um combustível sintético que não poluísse o meio ambiente a um custo acessível, ou pelo menos similar, né? Claro, a gente deseja que seja menor, né? Que o custo atual dos combustíveis tá um pouco aí complicado aí pra gente aí. Mas, de novo,
mantendo similar ao preço aí do diesel atualmente, ou até menos, como eu disse anteriormente, não precisa de veículo elétrico, não precisa de veículo a hidrogênio e nem nada do tipo, porque você não está mais poluindo. Mas, claro, eles precisariam desenvolver esse combustível. Né? Talvez custos envolvidos ou outros tipos de interesses, que não cabe a mim aqui informar, né, nessa live aqui sobre veículos. Então, acredito aí que eles têm outros interesses para não continuar desenvolvendo esse tipo de tecnologia e focar mais no elétrico. Com certeza. Mas, já que o papo hoje é transmissão, então vamos apresentar aqui, né? O que nós temos aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Os slides. Voititiba. Vamos lá. Aqui nós temos o slide 1, Augusto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transmissão, que ônibus que ela equipa, né? O que você acha dela? Bom, eu particularmente sou meio suspeito para falar, né, professor? Agora há pouco a gente estava quebrando a cabeça ali para tentar ver como que é o funcionamento dela bonitinho, mas complicada, né? A Voit não ajuda, né, no quesito de informações técnicas. Mas no caso aqui, essa transmissão Voit, a 864.4 e a 864.6 e 884.6. Essas transmissões equipam aí veículos padrões, que seriam os ônibus ali piso baixo ou piso alto, de motorização traseira e articulados, principalmente a 884.6. O ponto 6 aí, no caso, se refere aí à geração referente ao euro. Ou seja, essa transmissão, ela tá adaptada para funcionar em veículos Euro 6. Apesar que em alguns veículos Euro 5 ela também saiu. Aí, no caso, a primeira marcha da Voit é uma marcha bem longa, né? Mas para quem já teve interesse de ver ali as relações dela, viu que, por exemplo, eu vou pegar aqui um veículo que não sai da minha cabeça, como a gente estava conversando no início da live, professor. Eu sou um grande fã do super articulado da Mercedes-Benz. Então, eu acabei decorando ali vários valores dele. E no caso do super articulado da Mercedes-Benz, O500 UDA 3736, a relação da primeira marcha a Mercedes informa de 4,85 para 1. Ou seja, como o professor explicou lá no início, se a gente pegar o torque, que nos Euro 5 era de 1.600 Nm a 1.100 RPM, e multiplicar por esses 4,85, porque eu não vou saber o resultado final, mas quem tiver uma calculadora de fácil acesso, vai ver que, entre aspas, né, desconsiderando perdas por atrito, calor, enfim, vai dar um valor X. Só que tem o seguinte, esse motor produz potência máxima a 2.000 RPM. Né, de novo, 2.000 RPM no caso do superarticulado da Mercedes-Benz, que no Euro 5 usava o motor OM457LA. Se a gente for fazer os cálculos lá que o professor explicou no início, né, para descobrir, além do torque na roda, e para descobrir a velocidade máxima por marcha, se a gente usar essa relação de 4,85 para 1, veremos que a velocidade máxima dela, a 2.000 RPM, que é onde entrega a potência máxima, o veículo não atinge nem metade da velocidade máxima que esse veículo atinge em subida, por exemplo. Que depois, professor, se o senhor quiser deixar um link para exemplificar melhor, mas em alguns casos, em subida, esse veículo carregado atinge quase 20 km por hora em primeira marcha, sendo que, numericamente falando, seria quase impossível. E como isso é possível? A Voit não informa ali em miúdos, mas, segundo ela, a primeira marcha funciona com um sistema parecido com o CVT. O que é o CVT? Transmissão continuamente variável, né? O pessoal costuma dizer que ela possui relações infinitas. Eu não gosto muito dessa explanação, por quê? Porque em primeira marcha, em teoria, você tem uma relação mínima e em última marcha você tem uma relação máxima. E dentro desse espectro, ela vai variar. Ou seja, a partir daí você não tem como dizer que é infinitas, né? Ela é variável. Exatamente, é variável dentro desse espectro. Isso. Né? Aí no caso, voltando aí no caso dessa Voit, como que foi chegado a esses cálculos? Como a primeira marcha, ela simula o CVT, e com base no vídeo que eu fiz junto com meu amigo ali da Sambaíba, abraço para ele, não vou dizer o nome dele aqui. Um abração para ele aí, viu? Depois eu vou deixar o link na descrição dessa live aqui para vocês assistirem, tá no canal do Augusto. Usando ali como base, no vídeo, se eu não me engano, ela atinge ali por volta de 20 km por hora a 2.000 RPM,
Segundo os cálculos, essa relação daria próximo a 2,65. A partir daí, e se vocês quiserem também, a partir dos próprios materiais da Voith, você consegue chegar aí no gráfico aí dente de serra da primeira marcha. E a partir ali da segunda, terceira e quarta, que a Voith, no caso, entre as relações fixas, ela não sofre essa variação parecida com o CVT. A primeira é uma marcha bem longa mesmo, né? Exatamente, por isso que ela estica muito. Estica muito. Eu, sinceramente, não gosto. O Val adora, o Val Prado, ele gosta da Voith. Eu gosto da ZF. Não é puxando o saco, não. Eu gosto da ZF, porque as 6 marchas ali, sei lá, eu gosto do tipo das trocas de marcha, do próprio retarder da ZF, enfim. Mas gosto é gosto, né? É uma questão de cada um tem uma preferência. Mas aqui em São Paulo, a Voith é largamente utilizada, viu? Nos ônibus articulados, biarticulados, nos próprios ônibus padrão também. Aqui, nós temos uma frota de B250R, de uma empresa perto de casa aqui, que usa o Voith. Né, e no caso aí usando como exemplo ainda essa Voith, como a gente pode ver, conforme ela vai subindo marcha, né, as relações elas vão ficando cada vez mais encurtadas. Encurtadas não, perdão. Elas vão ficando cada vez mais próximas, né? Ou seja, o giro vai caindo. E por quê? Como a gente explicou lá no início, conforme você vai subindo marcha, você vai perdendo o poder de ampliar o torque que chega do motor. Mas, consecutivamente, você ganha em poder de aumentar a velocidade do veículo. E como você vai perdendo esse poder de jogar o torque do motor para as rodas, as marchas vão ficando encurtadas para justamente cair nessa faixa ideal, onde o veículo produz aí maior torque e potência. É isso aí. E lembrando também, pessoal, que se vocês entraram na especificação de qualquer ônibus ou caminhão, por exemplo, com um caminhão de lixo dotado de uma transmissão automática, vocês verão que a relação do diferencial é bem curta, justamente para compensar as últimas marchas aí, por ser as transmissões automáticas, por serem transmissões mais longas, e principalmente as últimas marchas, as overdrivers, elas são bem longas mesmo, você compensa isso numa relação diferencial mais curta, só para deixar claro para vocês. Então vamos para... Você já analisou toda essa aqui? Nós temos mais slides para analisar. Tem mais alguma coisa para falar desse? Dessa daí não. E antes o senhor tocou no assunto overdrive, até esqueci de alinhar isso com o senhor. Muitas marcas hoje em dia falam que suas transmissões possuem a overdrive, né? E se a gente for parar para analisar, numericamente falando, sim, elas têm razão. Só que quando chega em alguns veículos, na prática, elas não funcionam como overdrive. Para quem não sabe, a overdrive era um recurso, literalmente um recurso utilizado lá nas antigas, utilizados para baixar a rotação do motor, com o intuito de diminuir o consumo de combustível e também, você baixando a rotação do motor, você diminui também ruído. Né? Só que, com o passar do tempo, né, advento da tecnologia, ela foi incorporada nas próprias caixas de transmissão. Como assim incorporada? Elas viraram uma relação de marcha, ou seja, abaixo de 1 para 1. Só que tem veículos que têm tanta reserva de potência, né, que, para quem não sabe, a overdrive ela não pode ser utilizada para ganhar velocidade. Deixa eu exemplificar melhor. Ela não pode, a velocidade máxima do veículo não pode ser usada na overdrive. Ela tem que necessariamente dar a velocidade máxima na marcha anterior. Porque se a overdrive tem o intuito de economizar combustível e diminuir ruídos do motor, ela não teria sentido você ganhar velocidade. Não é não, professor? É verdade, mas infelizmente na prática a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? O pessoal acaba lá no cacete mesmo e aproveita tudo que tem que aproveitar, porque geralmente, por exemplo, a G33CM da Scania, que é aquela caixa nova, ela tem uma overdrive de 0,78 se você está com o diferencial bem longo, não é verdade? Para que você tem uma overdrive de 0,78? É para você dar 170 por hora num caminhão, que ele pode chegar a isso? Não, é para você manter um regime de rotação menor, aproveitando a curva de torque que começa no 560, lá, por exemplo, 2.800 Nm, já está disponível a 900 RPM para você, justamente para você aproveitar isso aí. Né? Então, o conceito da overdrive realmente é você ter menor ruído, menores rotações e melhor, né, aproveitamento, aí, melhor eficiência e menor consumo de combustível. Mas, na prática, você sabe que, né,
hoje em dia o pessoal, enfim, isso aí na prática, não, infelizmente o pessoal... Overdrive virou motivo de marketing, né, professor? Vai explicar melhor para o pessoal, de cabeça que eu me lembre, alguns ônibus equipados ali da Mercedes-Benz com se eu não me engano, a GO, se eu não me engano, acho que 240, isso, GO 240, né? Possui 8 velocidades, né? Se eu não estiver enganado. A Mercedes-Benz informa que a velocidade máxima deste chassis é 120 km por hora. A velocidade máxima dela é atingida em sétima. Ou seja, a overdrive plena é a oitava. Porque ali, literalmente, se a pessoa quiser utilizar para dar 120 km por hora num ônibus, que eu acho meio complicado, né? Já que a maior parte das rodovias limita a 90. Mas, sei lá, se a pessoa quiser atingir velocidade máxima, ela utiliza a sétima. Se você jogar a oitava, o veículo simplesmente não vai ganhar mais velocidade. Justamente porque a força que ela joga ali para as rodas é aquém do necessário para vencer questões aerodinâmicas, rolagem dos pneus, o próprio peso da carroceria ou do caminhão também. E um exemplo que no caso de ônibus também que utilizam transmissões que em teoria era para ser overdrive, mas na prática acabam funcionando como marcha de potência, o chassis Volkswagen 1730, que utiliza o ZF6S 1010BO, que vai estar no slides à frente, o Mercedes-Benz o F1721, 1721, 1724 também, que utiliza a transmissão MB-G85, relação final 0,73, só que essas duas marcas, elas fornecem a velocidade máxima justamente na sexta, que era para ser overdrive. Para ela ser overdrive plena, a velocidade máxima desses veículos tinha que ocorrer em quinta. E não acontece, né? Não. Esses veículos têm velocidade máxima 110 km por hora, em sexta. E você, vou dar um outro exemplo aqui, o Actros, por exemplo, vou voltar para o caminhão aqui um pouquinho, né? O Actros, quando ele é equipado, por exemplo, com uma G330, agora não, agora a nova geração, estou falando da geração anterior, a G330 ela é overdrive, tá? Então, a última marcha é 0,77. Então, ele considera a velocidade final, né, justamente pela overdrive, por questões de próprio projeto do próprio trem de força. Você pega também, por exemplo, um Scania equipado com os eixos traseiros, quando você fala de um 4x2 ou 6x2 com redução nos cubos, o RP 835, ou o RBP 835 mais RP 835, quando se fala de um 6x4, geralmente ele vem casado com uma GRSO, com uma overdrive, tá? Pode vir casado com uma GRS, para você, numa aplicação assim mais severa? Pode, mas geralmente essas combinações eles vêm casados aí com uma GRSO, uma overdrive. Lembrando que a própria Volvo, naquele chassi Série F também, né, ela disponibilizava aquela versão de fretamento e a versão mais urbana, a diferença aí das caixas de câmbio overdrive e direct drive também. Fala o B270, né? Isso. Agora vamos para o próximo slide. Quem é a próxima caixa? A Voit Diva 854. Nós estávamos na 864. Vamos para a 854.6. Pode falar sobre ela. Basicamente, pessoal, é a mesma coisa, a não ser a diferença ali no dente gráfico de serra, né? Uma coisa interessante, que nem agora, com essa explicação de a transmissão ser overdrive plena ou não, algumas marcas, principalmente no próximo slide, se eu não estiver enganado, que vai ser da ZF Ecolife, algumas transmissões adotam a proposta de, entre aspas, não estou falando que é overdrive, mas de, entre aspas, como você está ali no trânsito, né, as caixas automáticas costumam, dependendo do veículo, aí, costumam ter relações muito próximas, ou seja, você, por exemplo, está a 1.600 rotações por minuto em uma determinada marcha, e ao passar para a próxima cai para 1.400, e você quisesse que esse giro fosse mais baixo, mas sem diminuir tanta velocidade, as transmissões acabam adotando algumas estratégias de encurtar, no caso, a próxima marcha e alongar demais a outra, para justamente esse giro baixar. E, por exemplo, nessa situação que eu exemplifiquei, você está num trânsito ali do ando e para, e você queira um giro mais baixo, mas com uma velocidade mais alta, para proporcionar maior economia de combustível e também diminuição dos ruídos, né? Como é o caso aqui, essa transmissão, apesar de ela ser a 854, mas o exemplo ali que eu tirei foi do Volkswagen 280,
né, que apesar de equipar a mesma transmissão ali do Mercedes-Benz, que aquela anterior eu tirei do O500U, a gente vê ali que a segunda marcha no Volks e no Mercedes, elas têm relações distintas por causa das propostas, né? Enquanto ali do Mercedes você tem uma proposta de diminuir as formas de forma decrescente, no Volkswagen tem a estratégia que eu disse anteriormente, que no caso é você aproximar a segunda, ou seja, para aumentar ainda mais o poder de arranque, e logo em seguida já jogar a terceira o mais rápido possível para você poder diminuir o giro. Porque dependendo do local que esse veículo vai rodar, muitas das vezes ele não consegue aproveitar a quarta marcha, ou a marcha mais longa. Então, a estratégia de algumas transmissões é justamente essa: aproximar as primeiras marchas, para proporcionar maior torque e potência nas rodas, e depois jogar uma marcha um pouco mais alta, bem mais longa, para cair bem mais o giro e fazer o efeito de overdrive. É isso aí. Lembrando, pessoal, que toda a transmissão automática, para quem não conhece o conceito, o conversor de torque, como o próprio nome diz, ele converte o torque proveniente do motor e joga, né, para aquelas reduções. E por isso que, às vezes, a transmissão automática ela tem aquelas reduções, as relações de redução mais longas, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, que eu sou mais especialista mesmo em caminhão. Você pega um caminhão de lixo, um Atego 1729, equipado com uma Allison série 3000, ele tem o conversor de torque, o TC418, né, Torque Converter 418. E ele tem a relação de fator de conversão de 1,98 para 1. Então, veja só, no momento da arrancada, no momento da partida, ele vai multiplicar quase 2 vezes o torque proveniente do motor e vai jogar lá atrás, né, já com uma relação de diferencial adequada em relação a um caminhão com a transmissão manual. As demais marchas, aí funciona da seguinte forma: primeira lock-up, primeira no conversor, você saiu no conversor, entra a segunda lock-up, como se você tivesse travado ali o conversor de torque e funcionasse na relação real. A segunda marcha, quando ela for engatada, ela vai entrar no conversor, mas não com aquele fator de conversão de saída, pessoal. Existe um percentual daquele fator de conversão para, na próxima marcha, quando ela entrar em conversor, esse fator não é informado, não vou falar para você o percentual aqui, porque eu não gosto de achismo, tá certo? Mas existe um percentual em relação ao fator de conversão de saída, então ele vai entrar a segunda marcha no conversor, aí o que vai determinar se ela vai entrar em lock-up ou não? Inclinação da subida, posição do pedal do acelerador e carga. Praticamente esses 3 itens aí que são os principais fatores de você ter uma marcha em conversor ainda para entrar em lock-up, tá bom? Aí depois, consequentemente, vai trocando de marcha, 3C, 3L, 4C, 4L, aí sucessivamente, até a última marcha. É por isso que a transmissão automática, e além disso, você tem as trocas de marcha sem a perda do fluxo de torque nas trocas, porque você já tem praticamente os pacotes de embreagem, e quando você passa de uma marcha para outra, é um fluxo contínuo, diferente de uma marcha de um câmbio automatizado ou até mesmo de uma caixa manual. Só fiz essa breve observação para vocês entenderem um pouquinho mais do conceito da transmissão automática. E outra coisa, numa operação stop and go, pare, anda, a transmissão automática ela tem uma grande vantagem em relação às automatizadas e em relação às transmissões manuais por evitar trancos desnecessários à transmissão e não ter o desgaste do disco de embreagem. E para exemplificar melhor, pessoal, no caso dessa questão aí, professor, você pode voltar para o slide anterior? Opa, vamos lá, vamos voltar o bichinho aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Slide 2. Deixa eu voltar. Voltou? 854? 854, tá. Para mim tá aparecendo na segunda ainda. Espera um pouquinho. Acho que ela não tá voltando aqui, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. Vai lá. Adiantou. Slide 2. Slide 1. Isso. Beleza? Exatamente. Você quer o 1? Você quer qual? Você quer o 1 mesmo? Tá. Isso mesmo. No caso da Mercedes, vamos imaginar uma situação hipotética. Você está lá no trânsito, a primeira marcha dá aquela esticada monstra, né? Aí jogou a segunda. Dependendo ali da circunstância,
enquanto a segunda marcha consegue ser longa, muitas das vezes pode fazer com que uma determinada circunstância acabe não sendo ideal. Por exemplo, numa subida, né, muitas pessoas reclamam, o veículo fica transicionando, né, da primeira para a segunda, muitas das vezes por causa disso. A segunda marcha pode ser muito longa, como é o caso aqui da Mercedes-C, comparado ao do Volks, e o veículo, dependendo do viário aí, pode não acabar não dando conta. No caso do Volks, você pode passar aí de novo, professor? É o slide... O slide 2. É o 2? Aí. Isso. Vejam como que a segunda marcha, em comparação com a do Mercedes, é bem mais curta. Então, esse risco de ela ficar toda hora trocando de marcha já diminui. E a terceira marcha ali, né, por exemplo, como eu tinha dado o exemplo do trânsito urbano, no Volks ali, ela faz as trocas ali, né? Coloca primeira e segunda, mas só que como a segunda é muito curta, a transmissão entende que você está no plano, a carga do veículo está tranquila, ela pode simplesmente jogar a terceira e, entre aspas, funcionar ali como uma marcha de economia. Né? Porque no trânsito, dificilmente você vai conseguir jogar a quarta, né? Que a quarta ela é um pouco longa demais. Então, a terceira, no caso, na estratégia aí da Volks, acabou, no caso do trânsito urbano, assumindo a função de marcha de economia. Não é que ela é marcha de economia, como a gente pode ver nos gráficos, tem a quarta ali ainda. Né? Mas só que, como a terceira é muito longa, a quarta acaba se distanciando demais, e a quarta ali, no caso aí do Volks, acaba sendo acionada aí por volta ali de 45, depende da circunstância, até mais de 50 km por hora. É verdade. Aqui o comentário do José Ivo Oliveira: houve um tempo em que a Volkswagen oferecia dupla redução nos ônibus urbanos. Houve mesmo. Tinha a dupla redução ali como opção. Houve mesmo. Inclusive, houve aí também alguns ônibus de exportação. Bem observado, José Ivo. Muito obrigado aí por estar conosco na nossa live. Continuando. Principalmente nos 30 ali, né? Muito bacana. E dependendo do lugar, cara, sei lá, se você trabalha numa topografia muito acidentada, é até interessante isso, viu? Então, como o senhor próprio descreveu agora, para uso urbano, se for comparar ali as relações que a Mercedes escolheu e que a Volks escolheu, eu escolheria o da Volks. Né? Porque se aproxima ali a primeira e a segunda, ou seja, dá um bom poder de arrancada para o veículo, justamente pelas duas serem um pouquinho mais próximas, né? E na maior parte dos casos, pelo menos que eu vejo aqui em São Paulo, os veículos acabam ficando em terceira mesmo, e essa terceira bem mais longa acaba ajudando na questão de economia, já que dificilmente aqui o veículo atinge uma velocidade muito alta, o que dificultaria acionar a quarta. Agora, a não ser que, claro, diminuísse a relação do diferencial, que é o que a gente tinha comentado no início. A gente está falando de São Paulo, eu vou fazer um comentário aqui, porque é o seguinte: quando você pega em Anhanguera, existem muitos ônibus do nosso sistema municipal que trafegam no Anhanguera, tá? E aí, dona São Paulo Transporte, se alguém da São Paulo Transporte ouvir essa live, por favor, estudem essa sugestão minha. Eu não acho muito seguro, né, um ônibus trafegar apenas 50 por hora numa rodovia onde o limite é 80 para caminhões e ônibus. Tá certo? Eu não acho uma coisa assim tão segura. Pelo menos ali uns 70 por hora, quando esses ônibus estiverem na Anhanguera. Perímetro urbano, ok, 50 por hora. Ah, mas não tem como controlar? Não tem a telemetria? Tem como controlar, sim. Eu acho que atrapalha demais e é passível de acidente. Eu fui instrutor do SESC Senat por quase 2 anos. Ali era meu trajeto de rota dos meus alunos, eu fazia o retorno no 25. Eu já presenciei várias vezes quase acidentes ali, justamente por essa baixa velocidade dos ônibus urbanos a 50 por hora, né? Tudo bem, eles estão dentro da lei? Então, porque qual é pelo CTB? Vamos lá, porque vai ter neguinho aqui me enchendo o saco, tá certo? Porque pela lei, a gente sabe que a velocidade mínima é a metade da máxima. Então, eles estão dentro da lei. Nada contra, mas é o seguinte, uma coisa, gente, uma coisa, outra coisa é na prática. Você está entendendo? Às vezes o cara vem embalado com uma carreta ali, ele se depara na traseira de um ônibus aqui e fala: o busão vai subir bem, você está com um Scania, com um Volvo, o cara. Aí, de repente, o cara vem embalado, o que ele faz? Ele não quer perder o embalo, ele, né, de repente, ele joga na esquerda ali, liga a seta, força uma ultrapassagem, cara. Então, uma coisa assim desnecessária, eu acho que isso deveria ser revisto. Infelizmente, né, não estou incitando aqui, né,
um aumento de velocidade. Não, eu estou só achando que, assim, 50 por hora numa rodovia, na verdade, atrapalhando os outros que estão a 80, no limite normal da via, eu acho isso muito perigoso, porque às vezes força alguns outros veículos incitarem uma ultrapassagem mais perigosa, mais indevida, além de ficar embaçando. Gente, desculpa, né? Desculpa, né? Tá bom? Desculpa a minha sinceridade aí. Além de ficar embaçando no trânsito, né? Fazendo trânsito de morro acima, aquela coisa toda. Porque se o caminhão vem embalado, não aproveita a potência, vai cair no marcha, aí vai aquela fila, aquela filaiada, e é isso que acontece. Então, revejam, por favor, aí, esses ônibus urbanos, 50 por hora na rodovia, gente, pelo amor de Deus, né? Quem está comigo aí, quem tiver contra também, está dentro da lei, né? A velocidade mínima permitida é a metade da máxima, né? Tá certo? Mas no caso seria 40, né? Não é verdade? Tá dentro da lei, mas, cara, é totalmente absurdo. Eu já presenciei muitas vezes quase acidentes, quase. Graças a Deus não aconteceu nada, justamente pela baixa velocidade. O cara vê um busão daquele lá, o cara fala, não, daqui a pouco o cara tá 80. Não, o cara não vai estar 80, porque ele tá no limite dele, cara. Ele tem que andar 50, o motorista está certo ali, não é verdade? Aí o cara vai chegando perto, vai chegando perto assim. Teve uma vez que eu falei pro aluno, sai fora, que esse ônibus é 80, vamos sair fora por enquanto, vamos ultrapassar. Aí, na hora que eu saí fora, o meu aluno saiu fora, veio uma carreta, cara. Veio um carretão assim, mas que, se eu não me engano, não sei se era acho que era um FH, mas o cara veio embalado mesmo. Aí ele veio e falei, segura que esse cara vai dar de testa com aquele busão, ele vai querer passar mais aqui, segura que eu tô prevendo merda aqui. Aí, mas não deu outra, cara. O cara pensou que o ônibus, acho que o cara não era daqui de São Paulo, não sabia que o nosso sistema é 50 por hora. Ele desencabeçou ali pensando que o ônibus ia dar pelo menos 80, o busão lá 50, velho, na descida ali da Anhanguera, que absurdo aquilo ali. E aí eu falei, maneira, segura aí, segura que o cara vai sair. O cara tá carregado, mas não deu outra. O cara quase lambeu o retrovisor. Eu falei pro aluno, segura, o cara vai arregaçar nós aqui, mas não deu outra, você tá entendendo? Então são coisas assim. Eu, sinceramente, eu acho errado. Entendeu? Aqui, ó, o José, pelo menos 60 no mínimo, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? É isso aí. Vamos voltar no nosso assunto aqui, que senão eu vou ficar debatendo CTB e velocidade, aquela coisa toda. Resumindo o que o senhor falou, bom senso, né, professor? Bom senso, cara, é bom senso, você tá entendendo? Porque, infelizmente, né, você sabe como é que é. Você pega a rodovia e você sabe como é que funcionam as coisas. Vamos lá. Agora chegamos na Alisson. Vamos lá, eu gosto muito da Alisson, inclusive fiz curso da série 3.000 e 4.000. Forte abraço a todos aí da Alisson, João Renda, nossa, Constantinos Valtas, meus grandes amigos aí. Forte abraço a todos vocês. O que você tem para falar da Alisson? A Alisson XFE, como que tá aí nos slides, é basicamente a mesma da série 3.000, com a diferença, claro, de mudanças mínimas ali na relação de marchas, já que ela não vai usar, como o senhor tinha explicado anteriormente, o fator de conversão do conversor de torque. Ali só usa só na primeira, e depois segunda até a sexta marcha, ele já entra em low cap. Diferente ali da série 3.000, que está nos próximos slides, que utiliza, se não me engano, até a segunda, se eu não estiver enganado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, só para conferir. Isso, utiliza o low cap, no caso, até a segunda. E, em teoria, né, o low cap ou sem low cap, a Alisson usou como estratégia para multiplicar ainda mais o poder de aceleração dos ônibus e caminhões. Quem não viu aquele vídeo, se eu não me engano, acho que o senhor já viu, professor, que a Alisson utiliza um Volkswagen Worth, acho que está numa bitoneira, né? Informando ali que o poder de arranque da Alisson, se comparar, se não me engano, acho que era uma transmissão manual ali, um poder de arranque bem mais forte. Mas como que eles possuem esse poder de arranque bem mais forte, se comparado à transmissão manual? Se geralmente, como a gente vai ver daqui a pouco também, as relações das primeiras marchas supera em muito as relações das primeiras marchas das automáticas. Através do conversor de torque. E como eu pus aí para vocês, eu usei como base o conversor de torque 2.35. Ou seja, ele vai multiplicar ainda mais a potência do motor em 2,35 vezes. Né? E no caso, a Alisson, ela informa para essa transmissão, no caso da série 3.000, que o conversor de torque só será bloqueado a partir da segunda. No caso da XFE, onde a intenção é economizar mais combustível, eles mudaram as relações para proporcionar isso e já bloqueia também na primeira marcha. Que é justamente a marcha. Lembrando também, que toda transmissão automática, o diferencial é mais curto também, tá, pessoal?
para compensar. Então, vocês não vão ver assim uma aplicação de uma transmissão automática, uma relação diferencial igual de uma transmissão manual. Bom, então lembrando sempre que tem uma compensação lá atrás também na redução mais curta. A Alisson, pessoal, é uma fábrica assim que eles são especialistas em transmissão automática. Os caras só fazem isso. Então nós temos a série 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, nós temos até a série 9000, que é transmissões utilizadas para perfuração de poços de petróleo. Muito curioso isso, bacana, né, pessoal? É isso aí. Bom, vamos para a próxima análise, slide 4. Quem é aqui? Alisson 3000. Essa eu fiz o curso dela, pessoal. A Alisson 3000, utilizada nos caminhões de lixo aqui no Brasil, utilizada pelo Volkswagen, porque em alemão V tem som de F, e é utilizado pelos Atego KO. Vamos ver quando que a Mercedes vai voltar a fabricar os Ategos aí, porque o Euro 6 ainda não vi ainda os KO, né, que é os coletores de lixo. Mas vamos ver quando eles vão voltar. Provavelmente a Mercedes voltará com as versões Euro 6. Como eu tinha comentado anteriormente, as Alisson série 3000, que não tem a intenção ali de focar tanto no consumo de combustível, ela só passa a entrar em low cap, ou seja, bloquear o conversor de torque, a partir da segunda. E em primeira e em segunda, vamos dizer assim, eles, por causa do conversor de torque, eles funcionam meio que como uma... Talvez o senhor até possa me corrigir, professor, uma espécie de sobremarcha, vamos dizer assim, né? Porque eles têm função de multiplicar também a potência do motor, e eles multiplicam em cima ali da relação original. É parecido, mais ou menos, com a caixa de 8 marchas que vira 16, né? Só que a diferença ali é a engrenagem split. Isso. É que a diferença é que ao invés de ter essa engrenagem split, no caso das automáticas, quem funciona, entre aspas, como essa engrenagem, é o conversor de torque. E você tem a opção de bloquear. Eu coloquei em asterisco ali as relações ali da primeira low para segunda C e da segunda C para a segunda L, com asterisco, porque, como o professor explicou no início da live, depois da primeira marcha, entra outro fator de conversão. E como que eu cheguei nesse fator de conversão? Porque se eu fosse multiplicar por 2,35, iria atropelar a relação da marcha originária. Então, como que eu fiz isso? Eu peguei vários vídeos aí da gringa, né, que aqui no Brasil não tem, infelizmente, muitos veículos com essa transmissão, mostrando ali a parte do painel. Eu fui lá, vi mais ou menos quando a transmissão casava, né, a rotação do motor e tal, quando ela travava, destravava, e cheguei aí mais ou menos nessa relação aí. Antes que faça uma pergunta aí, né? Mas de onde você tirou esse fator de conversão? Peguei vários veículos, se quiser depois eu posso deixar esses vídeos na íntegra depois. Fiz os cálculos, assim como fiz o cálculo lá da Voigt, e disponibilizei aí em forma de gráfico para vocês. Eu coloquei em asterisco porque eu não posso, assim como o professor comentou lá no início da live, afirmar que esse fator de conversão será padrão para todos os veículos que forem equipados com essa caixa. É isso aí, mas ficou bacana, viu? Pelo menos para dar uma ideia, né, Augusto? Sim, eu aproveitando uma curiosidade aqui, no caso do 1721, a Agrale MA 17.0, que são chassis de ônibus, eles foram equipados com a Alisson, no caso a XFE, mas a relação da última marcha ali é bem parecida, e segundo as duas fabricantes, Mercedes e Agrale, a velocidade máxima desses veículos gira em torno entre 105 e 112 km por hora. Então, nesse caso aqui, quando esses veículos são equipados com essa caixa, a Alisson XFE, ou se fossem equipados com a Alisson 3000, e em última marcha ali, literalmente, você conseguiria uma overdrive, né? Porque, com base aqui nos gráficos, como vocês podem ver, a sexta só conseguiria, entre aspas, ser engatada ali acima dessa velocidade, como eu estava exemplificando. Bacana. Eu gosto muito das caixas Alisson, viu? É uma pena que aqui no Brasil elas não equipem um grande número de ônibus também, né? Só você vê no 1721, no Agrale. Se eu não me engano, saiu uma caixa Alisson no biarticulado da Scania, no 360. No F360H. Mas como o veículo saiu de linha ali, né? O porte dela é mais caminhão de lixo, né? Pelo que eu vi, né?
Caminhão de lixo, Aqui no caminhões. Brasil. Aí, aqui no Brasil, caminhão de lixo. Mas lá nos Estados Unidos tem uma série chamada 4700 para caminhão off-road que eu acho fantástica. Uma transmissão de 7 velocidades com torque converter lá acima de 2,7. É fantástica a caixa. Com retarder integrado, aquela coisa toda. Agora vamos ao slide 5. ZF Ecolife é a minha paixão. Sou apaixonado pela ZF. Eu gosto. Valprado, você é voiteiro, eu sou ZFero. Vamos lá, a sua análise sobre a ZF Ecolife. Vamos lá. A ZF Ecolife é, como eu disse, parecido mais ou menos ali com o princípio da Allison XFE, como a gente pode analisar aqui nos gráficos. E aqui também acontece o mesmo princípio que eu comentei no caso da Voit, que equipava o 18280 da Volkswagen. Mas no caso, esse princípio, ao invés de ser ali da segunda para a terceira, a gente vai ver esse princípio ali mais ou menos da segunda para a quarta, quer dizer, da terceira para a quarta. Que ali você vê as marchas ali são bem curtinhas, e depois ali mais pro final, elas se alongam mais. Já que como o veículo dificilmente vai conseguir atingir a última marcha, que seria a sexta, que em teoria, em rotação de potência máxima, só seria atingida ali próximo dos 110 km por hora, eles fazem, alongam, no caso ali a quarta e a quinta, para em cidade você ter um giro um pouquinho menor e proporcionar, entre aspas, a mesma funcionalidade da sexta. Eu gosto da ZF. Principalmente dos biarticulados, quando os bichos vinham reduzindo ali. É bonito demais, né? Zefona, nos bisão da vida. Que saudade dos B340, dos B9 South 360, né? Eu sou bizeiro, velho. Não gosto de super, desculpa. Eu amo a Mercedes-Benz de coração, mas não gosto de super articulado, não. Você sabe o que eu mais gosto, assim, de todos, assim, legal mesmo? É o 18 metros, cara. Aquilo ali, pra mim, nossa, e o bicho é ligeiro demais da conta, né? Os mondegos que tinha aqui na região. Você é louco, velho. Empurrava as lotação de morro acima aí, brincando, cara. Que máquina é aquilo, hein? Eu gosto muito dos 18 e dos 28. Em primeiro lugar, os 28 eu gosto muito do Bi, né? Mas os 18, 23, cara, me desculpa. Eu sei que tem muita gente apaixonada pelo 23. Meus amigos, o Buzetti, o Valprado também gosta, mas o Val acho que é bizeiro que nem eu. Mas eu... E a ZF, né? É bonito demais quando o bicho tá reduzindo, né? Ave Maria. Quem gosta, né? Quem sabe o que eu tô falando aí, deixa no comentário. Quem já andou de Bi aí, fala pra mim. No caso, a única coisa que eu não entendo da Mercedes, se eu fosse ela, eu daria uma capada no motor do 18. Eu não vejo muita lógica assim. Se o motor, vamos pegar, eles colocaram o mesmo motor, o motor ali do 500Y IMA no MDA e no UDA, certo? Se esse motor dá conta de carregar um super de 23 metros, ele não ficaria subdimensionado para a versão menor? Ou seja, para proporcionar melhor economia de combustível e redução de custos, enfim, eles poderiam, claro, não capar muito, mas dar uma capadinha um pouquinho só. Mas se você pegar a especificação do Euro 5, ele já era capado. Já era capadinho, porque ele tinha 163 de torque, e se você comparar com o Axor 2036, é 189 mkgf de torque, só depois que eles pegaram algumas versões, né, e aumentaram o torque, mas se você pegar lá atrás, ele já era meio capadinho também. Sim, no Euro 3 era 360 cavalos, caiu ali um pouquinho, para 354. Já era um pouquinho capadinho. Agora sim, eu não sou muito a favor de você capar demais aqui em São Paulo, principalmente na região onde eu moro, aqui na Zona Sul. Quando você não está de cara para cima, você está de cara para baixo, assim, ó. Porque se você capa demais, o carro fica meio frouxo de morro acima, cara. Às vezes o molho sai mais caro que o peixe, sabe? Aí você pega uma tranqueira dessa aí, rapaz, socado de gente, e o busão meio capado, aí já não fica tão legal, porque tem um cálculo meio, assim, relação potência, economia, aquela coisa toda, que eu acho que não faria muito sentido dar uma capada, principalmente, né, topografia muito acidentada. Agora, você pegar aquele corredor lisinho, que você pega aqui, ó, São Gabriel, Avenida Santo Amaro, puta que pariu, parece que você tá ali na praia, né, parece que você tá na Austrália, bem planinho, cara, aí, beleza, acho que você até teria, sim, um ganho significativo em relação a consumo, se você desse uma capadinha. Nesse tipo de aplicação, eu concordo com você. Aí eu vou concordar com você, sim. Mas só faria... também, professor?
faria uma adequação proporcional, né? De peso a X potência. Inclusive, saiu uma versão do chassi O500, mais uma versão rodoviária, com motor 457, 330 cavalos. Eu vou ver se eu acho essa especificação, mas saiu por pouco tempo, enfim, não fez muito sucesso, não. Mas eu até acharia interessante, né? Porque aí podia ser um exemplo aí que você está falando aí numa aplicação do 18. Numa aplicação mais uma aplicação assim como é que eu vou falar para você? De corredor, por exemplo, né? Lógico, mas sabe por que eu estou comentando isso, professor? Porque passou a garantia, não sei se o senhor tem conhecimento, as empresas automaticamente já capam o motor desse carro. Não a Mercedes, as garagens. Nas garagens. Então por isso que eu estou comentando assim, pô, se esse veículo, claro, originalmente a Mercedes-Benz colocou no Super, que é um veículo maior, ele dá conta tranquilo, num veículo menor, para mim dá de sobra. Por isso que eu estou comentando, só que um pouquinho só. Agora o Super está saindo com quanto? Agora eles aumentaram a potência um pouquinho, né? 381 cavalos. Quanto? 381. Aumentaram um pouquinho. Também tá 460 agora, né? O M460. Aposentaram o 457. Eu gosto do 457, gosto muito. Também gosto. Apesar que são motores da mesma família, o diâmetro dos cilindros é o mesmo, 128 milímetros, a diferença é que o 457, o curso dos pistões é de 155, e o OM460, o curso é de 166 milímetros, né? Então, nós temos aí o diâmetro igual, 128 milímetros para ambos os motores, onde um tem 155 de curso e o outro 166, né? Tendo uma cilindrada total de 12,8 litros, que a gente arredonda para 13 litros, como todo mundo faz, né, Augusto? Todo mundo arredonda para 13. Mas eu gosto do 457 justamente pelo curso menor. Cada ciclo você tem ali 11 milímetros a menos de atrito lateral com as paredes da camisa. Então, isso é um assunto para que, se vocês quiserem debater a respeito de durabilidade do motor, a gente vai deixar isso para outra live. Isso é só para incitar um pouco a curiosidade de vocês aí. Mas vamos continuar com o assunto hoje, não é motor, o assunto é transmissão. E qual é a próxima transmissão que você vai analisar aqui? A Eaton EA 11109. É uma automatizada. Exatamente, aqui já entra na parte das transmissões automatizadas, né? Que no caso dessa Eaton, né? Se não me engano é Ultra Shift Plus, alguma coisa assim, mais ou menos. Ultra Shift Plus. O nome técnico dela. A Eaton, segundo ela, foi feita aí para equipar caminhões e ônibus, né? E pelo que eu estudei um pouquinho agora à tarde com o professor Anderson, né? Nos ônibus teriam 4 marchas a menos, e não essas 10 marchas aí. Até porque, pelos gráficos ali, cada marcha eu usei como padrão motor que girasse aí a 2.200 RPM, né? Cada marcha ali, no caso da primeira, segunda, terceira ali, iria, ao ser feita a troca, ia atingir, no caso, só 2 km por hora a mais. Não faria sentido no ônibus isso aí, a não ser em caminhões, né? E cada marcha ali, quanto mais forte ali, melhor, né? Gera economia de embreagem. Isso. Exatamente. Isso. Que no caso, se o veículo não estiver carregado, geralmente, como a gente pode ver aí, né, com essas transmissões automatizadas aí de 12 marchas, 16 marchas, algumas aí, elas não saem de primeira. Se o veículo não estiver carregado e estiver em situação plana, né, elas costumam sair de terceira, quarta aí. E o pessoal pergunta, mas por que elas saem nessas relações? Né, por causa que elas são relações muito curtas. No caso dessa da Eaton aí, né, a EA 1109A, a relação da primeira marcha dessa daí é 17,04 para 1. Essa transmissão, atualmente, pelo que eu vi, equipa o Tector 300, né, ali se não me engano, principalmente ali nas versões ali, coletor de lixo, né, que é veículo mais para setor vocacional. Né, como a gente pode ver aqui, ali nas primeiras marchas, como eu disse, ela funciona ali com umas marchas bem próximas para proporcionar melhor poder de arranque, principalmente quando esses veículos estiverem carregados, e depois elas funcionam basicamente com marchas normais, né? Depois o professor Anderson vai passar ali os slides, vai ver que da quarta até a última, no caso seria a 10ª, o gráfico da Serra é similar ali ao da ZF, que eu coloquei ali como manual nos últimos slides. Bacana.
E nenhum ônibus, né? Não, até agora, pelo que eu sei, nenhum utilizou essa automatizada da Eaton, né? Por enquanto. Não, por enquanto não. Mas é uma transmissão muito boa, viu? Inclusive, ela equipa também o 24280 Vetronic. Lembrando, pessoal, que os primeiros 24280 Vetronic, eles utilizavam uma transmissão de 6 marchas e um diferencial de dupla velocidade automatizado, denominado Smart Ratio, mas isso não deu muito certo e graças a Deus a dona Volkswagen colocou o diferencial Meritor MS23155 e essa fantástica transmissão nos novos Vetronic. É isso aí, dona Volkswagen fez muito bem, né? Que bom, é excelente. Agora vamos, aqui é a 1109B, porque essa aqui é a Ratius A e o Ratius B. Pessoal, é o seguinte, quando você tem uma transmissão no segmento A, as relações são diferentes do segmento B. Então, a análise aqui do nosso amigo Augusto em relação à segunda transmissão aqui. No caso da diferença do B para A, vai ser basicamente o quê? A diferença ali da relação da primeira para a segunda. Né? Se eu não estiver enganado, a relação ali, no caso da B, começa em 14, alguma coisa, se eu não estiver enganado. Não vou lembrar o 14, o quê. Eu sei que começa em 14. O senhor tá com as imagens aí no WhatsApp, professor? Que eu mandei pro senhor ontem? Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que aqui agora de pronto não. Só se tiver no meu celular aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera um pouquinho. Eu vou dar uma olhada no meu celular. Aqui é tudo ao vivo, pessoal. Não esquenta a cabeça, não, que aqui é tudo. Né, Augusto? Aqui é tudo então, ao vivo. O pessoal que tiver na curiosidade aí, o pessoal que tiver na curiosidade, Augusto, por que você não abre aí no seu celular? Porque eu já estou usando o celular já. Como estou sem computador desde o ano passado, eu não aqui, consigo aí abrir várias páginas. Eu tenho você quer as relações da Eaton? Da EA, isso, olha aqui, ó. Essa daqui, ó, a primeira é 15,28 para 1. E dessa daqui, a primeira, gente, olha aqui, ó. O Ratius A primeira é 17,04, tá vendo? E aqui, ó, você pula da 17,04 para uma segunda, nessa daqui, ó. Aqui você pula de 17,04 para uma segunda de 11,87 e aqui você sai de uma 15,28 para uma segunda de 11,28. Curiosamente, essa EA, a 11109B, ela saiu. Alguém lembra do Ford Cargo 1723? Como é que Collector? Collector é compactor. Quem usa o termo compactor? Eu acho que era Collector, uma coisa assim. O Ford Cargo coletor de lixo. O Ford Cargo 1723 coletor de lixo, ele utilizava essa aí, né? Com a primeira 1528. O diferencial era o Meritão, né? O Meritão 168, com a relação bem curta. E ele utilizava essa transmissão automatizada aí. Infelizmente a Ford foi embora, é uma pena, né? É uma pena. Mas bacana, olha só. Esse aqui também, né? Para ônibus, até agora ninguém usou, né, Augusto? Não. Assim, tem alguma. Não sei porquê, mas da troca do Euro 5 para o Euro 6, algumas marcas abandonaram a ZF, mas isso daí no manual, e passaram a usar a Eaton. Trocaram as ZF de 5 marchas, né? A 5S 580, no caso ali no segmento de micros, a Mercedes com o LA 916, a Volks com 960 e a Agrale com o MA10 M10.0. Trocaram essa ZF pela Eaton. A 5S 580, quando eu trabalhei numa grande concessionária Mercedes-Benz aqui em São Paulo, não vou citar nome por questões, tá? Trabalhei 5 anos nesse concessionário e a 5S 580 nós tivemos um grande problema com um grande cliente nosso, também não vou citar nome, para evitar polêmica e tal. Ela tem um problema na carcaça ali, justamente no parafuso da carcaça ali. Muitas caixas dessas vieram cair no chão, arrancava cardão, fazia um salseiro danado, cara. É um problema de fabricação, né? Lógico, né? A espessura ali da carcaça nos parafusos de fixação e coisa e tal e coisa. Mas não nada de problema assim de componentes internos da caixa em si, não. Só foi esses problemas aí na carcaça e foram relatados muitos problemas, mas enfim, até que a Mercedes aí acabou, como você está citando aí, trocando a ZF pela Eaton, mas foi um problema
pontual, né? Eu tive o desprazer de ver um dos grandes clientes que nós tínhamos, né, sofrer com muitos problemas como esse. Mas faz parte, não é mesmo? Vamos à próxima análise aqui. É a ZF6AS 1010BO. É uma. Essa daí ela é uma overdrive, né? A primeira marcha, a relação é 6,75 e a última é 0,78. A quinta é a direct drive. Sim, sim. No caso aí, numericamente falando, como eu tinha citado anteriormente no começo da live, sim, é overdrive, só que dependendo do veículo que você coloca ela não funciona como overdrive. Como eu disse anteriormente, para quem está chegando agora. Se o veículo utiliza uma suposta marcha, que era para ser overdrive, para dar velocidade máxima, ela não é overdrive. Né? Ela é considerada a marcha de potência. Mas no caso aí, professor, tem um gráfico dela, mas só que como 6S, né? Que é a versão manual. A S vem de automatizada, né? Aí eu coloquei só os intervalos aí, né? Como a gente pode ver, para quem tem curiosidade, né? Que a gente não acabou comentando. No caso aí a gente tem primeira da segunda, 1,88. O que seriam esses números após aí, né? Já que não é a relação da marcha. Seria o que? A porcentagem. Né? Que nem, se você subtrair o 1, né? Ou seja, da primeira para a segunda, ela tem um intervalo aí, médio, de 88%. No caso da segunda para a terceira, é para 69% e assim por diante, né? O intervalo médio acaba ficando em 55%. Isso aí. É um intervalo grande, é uma transmissão de 6 marchas, né? Agora você pega uma de 5, o intervalo é maior ainda. Então, no caso da Eaton, que o senhor pode até passar para a próxima aí, se eu não me engano, o intervalo da primeira para a segunda é menor. E o intervalo médio é similar. Essa aqui é uma FSO, Fuller Synchronizer Overdriver. Ah lá, como que o intervalo da primeira para a segunda é menor. 6406. Essa aí já é uma transmissão de caminhões, né? De caminhões, de ônibus maiores e tal. Essa transmissão, se eu não me engano, é aqui pro Volvo também, o B270F. Só que na versão que eu estava comentando. Como vocês podem estar vendo, o intervalo da primeira para a segunda é menor, né? Caiu aí, no caso, 17 pontos percentuais. E, detalhe, apesar do intervalo dela ser menor, o intervalo médio ficou 1 ponto percentual maior. Por quê? Porque da quarta para a quinta, como vocês podem ver lá, o intervalo aumenta para 60%. Ou seja, em teoria, eles é como se estivessem a quinta na pré-overdrive, né? Depende da circunstância do veículo, que é o que eu estava explicando lá no início, da transmissão Voigt. Se o veículo, caso não consiga engatar perto uma da outra, né? Sim, como está perto ali da outra, como vocês podem ver, ao trocar da quarta para a quinta, a rotação cai até mais do que nas marchas anteriores. Com base ali nos gráficos. É verdade. Agora, a próxima aqui nós temos a Ratius B, a 6406B. E é uma direct drive, se eu não estiver enganado. É 1 para 1 a sexta marcha. A sexta é 1 para 1. A gente poderia apelidar essa caixa de, se for comparado com a ZF e a anterior, a Eaton FSO, entre aspas, como uma close ratio, né? Ou seja, intervalos mais menores. E como vocês podem ver, a diferença da primeira para a segunda, para lá da ZF, né? Quase 90% de intervalo, né? Contra 59%. Ou seja, quase 30 pontos percentuais menor. Ou seja, o que isso proporciona para o motorista? Eu vou fazer uma simulação aqui, não leve em conta, tá bom? Mas, por exemplo, você está lá, arrancou com o veículo. Na ZF seria mais ou menos isso daqui. A primeira, caiu a segunda. O motor dá aquela xoxada. Se o veículo fosse equipado com essa Eaton, a queda da primeira para a segunda seria menor e com isso, dependendo da circunstância, você teria mais fôlego. Então, essa caixa aí, a FSB 6406B, se eu pudesse indicar para algum tipo de veículo, seria para aqueles tipos de caminhão, ônibus, enfim, que não tem uma faixa tão grande no leque ali de torque. Que hoje em dia a gente está vendo, né, motores, né, professor, que de 1000 rotações, até menos, né, 900 rotações por minuto, até não sei quantas rotações por minuto, mantém a mesma faixa de torque.
Mas em veículos que não tem essa faixa de torque um pouquinho menor, essa transmissão seria o ideal, porque o giro não cairia tanto e você conseguiria aí aproximar as relações. Uhum. É uma caixa FSB 6406, Ratius B. Essa caixa aqui, ela é utilizada também em alguns caminhões aí com de 6 velocidades, né? Alguns caminhões que utilizam essa caixa aí, é uma Direct Drive. Olha aqui a pergunta do Orlando. O Orlando, ele falou aqui para mim, ó, trabalho com caminhão traçado, por que nas transmissões Eaton FTS 1608LL e Eaton RT 7608LL seca não seguem relação em sequência simples reduzida na caixa? É o seguinte, vou explicar para você. Aquele botãozinho azul da reduzida é uma Deep Reduction, uma redução profunda, ela reduz cada marcha em mais de 50%, tá bom? Então veja bem, quando você está em terceira reduzida, a terceira reduzida ela é mais forte que a segunda, quarta reduzida é mais forte que a terceira simples. Então, por exemplo, se você está em quarta reduzida, você está com o botão para frente ali, você puxa o botão para trás, joga a terceira e dá sequência nas trocas de marcha. Por quê? Porque a quarta reduzida é mais forte do que a terceira simples, e assim, consequentemente, tá bom? E lembrando que você estando com o botão na reduzida, o botão da frente ali da transferência fica travado, porque impossibilita, com a Deep Reduction acionada, você transferir de caixa, porque ela não funciona, a Deep Reduction, na caixa leve, tá joia? E lembrando, né, a FTS 1608LL, a primeira trator reduzida, a relação é 20,47 para 1, a 7608LL, a primeira trator reduzida é 18,81 para 1, e a RT 8908LL é 19,58 para 1, a primeira trator reduzida. Então nós temos essas três principais caixas aí que saíram nos caminhões médios. Lembrando que a FTS, Fuller Twin Countershaft Synchronizer, né? A FTS ela é sincronizada. E a RT é Road Ranger Twin Countershaft, né? Duplo contra-eixo, ela não é sincronizada, tá bom? Eu prefiro a RT, eu prefiro a caixa seca. E você, deixa no comentário, prefere a caixa seca? Aqui no canal tem um vídeo chamado Matando a Saudade da Caixa Seca. Eu fiz um vídeo com os meus amigos na Polymix, um 26260, dá uma olhada lá, vocês vão gostar. Vamos para o próximo slide aqui. Aqui você está fazendo uma análise, né, do dente de serra, não é isso? Da FSB. Isso. Só que no caso da A, né, que no caso ela muda, né, se for comparado com a B. Isso. Muda o quê? As relações de marcha, como vocês podem ver, de novo, a 6406A e a 6406B, muda o quê? A diferença ali da relação da primeira marcha. E no caso aqui... A pessoal, é 9,01 para 1, tá? E a B é 8,03 para 1. A Ratius A, a primeira, é mais forte, 9,01 para 1. E é basicamente isso também. A última marcha também é Direct Drive, ou seja, é 1 para 1. Eu coloquei mais como curiosidade também. E aproveitar também que eu vi que o Ítalo tinha comentado aqui anteriormente, ele tinha perguntado se o cubo redutor, ele também aumenta o torque ali, no caso do diferencial, né? Sim, aumenta o torque. No caso ali, você pega ali eu acho que a Mercedes é a única que divulga esses dados, né, professor? Quando coloca o cubo redutor, se for colocar ali, principalmente ali no HO7, que é equivalente ao HO7, só que no HL7, só que para os ônibus. Nos ônibus. No caso, de cabeça que eu me lembro aqui, no Super, a relação original é super longa, a relação do diferencial. Se não me engano, 1,93. Se eu não estiver enganado. É isso, professor? É isso mesmo. A relação do diferencial. E os cubos redutores, eles aumentam a redução dele em mais 4. Isso, multiplica por 4. Totalizando ali no caso do Super, 7,733. Isso. Ali no caso tem outras relações para caminhões, né? Principalmente ali no Axor, né? Que é importante esse eixo. No caso eu não vou lembrar aqui quais seriam os valores, né? No Axor ele saiu até 6 para 1. E também tem 6,82 por encomenda. A relação mais curta que saiu do HL7, HO7 no caso de ônibus, foi essa que sai aí nos articulados, nos biarticulados, que é de 773. Estranho, né? Porque os seus caminhões que nem você pega, principalmente Axor, teve o Axor também, né? 41, final 48 aí. 6 e 682 nos caminhões. Era para sair curto, né? Mas falar o quê para você, né? Ó, Luciano Trindade, parabéns, Luciano. Obrigado, viu? Grande instrutor Luciano Trindade, obrigado. Obrigado por estar conosco.
Vamos para a próxima análise, já estamos com mais de 1 hora e 10 minutos de live aqui. A ZF6S 1010BO. Que é a mesma Análise coisa de... que a 6S, 6AS 1010BO, né? E como eu disse anteriormente, uma é manual e a outra é automatizada. Só que aqui tem o gráfico dentro de serra dela, né? Isso, muito bacana. E aqui nós temos no próximo slide. Agora vamos falar, vai mudar um pouquinho o assunto, vai falar um pouco de design. Agora vamos falar de design, que a live era de design e transmissão, né? Só que se a gente for falar de todas as transmissões, eu vou ficar a noite toda aqui falando. Mas vamos, depois a gente combina uma outra live para falar de mais transmissão, né, Augusto? Com Pois certeza. é muita transmissão, né? Eu preferi pegar as fabricantes de transmissões para facilitar, né? Porque se a gente for pegar todas as transmissões, como o senhor comentou, que nem a Mercedes fabrica transmissão, né? Acho que a Scania também fabrica, né? As próprias transmissões. A Volvo, né? Com a Shift. Volvo. Se não me engano, até a Iveco, né? Através do grupo FPT aí, também fabrica transmissão. A Iveco, ela usa ZF. Né? A Iveco, nos Ivecos, dos caminhões, ela usava a S-Tronic e agora ela está usando a fantástica ZF Traxxon. Né? Ela tem algumas transmissões, mas nos carros menores, né? Porque ela sempre usou transmissões, ora Eaton, que nem aquela que você falou do 17300, ora ZF, tá? Principalmente nos pesados. Agora, motorização, sim, é a motorização FPT e os eixos traseiros Meritor. Teve alguns lá no passado, com cubo redutor, mas diferenciais da própria Iveco, mas aqui no Brasil não sai mais com cubo redutor. Então, ele só usa Meritor mesmo. Que eu ouvi do sei na onde, eu acho que foi até no portal, posso estar enganado, no portal Frotia, e se eu não me engano, acho que é FPT. É que nem o senhor falou, mas só que ela fabrica as transmissões para veículos pequenos, não é grande, não. Isso, tem sim. Tem a divisão de transmissões deles. Mas vamos falar do design, né? Você vê que, olha só esse bicho aí, ó. Esse aí provavelmente é um piso plano, que infelizmente essa cabine no Brasil não saiu. Tá? Não tem, né? Seria equivalente a Giga, né? A Mega e a Giga Space, né? É isso, essa cabine fantástica aqui no Brasil. Por enquanto não saiu. Talvez aí no futuro, espero que no futuro mais próximo, porque aí sim você brigaria no segmento mais premium dos caminhões, né? E o Actros, eu tive o prazer de testar o 2653 da fábrica, agradeço ao Moitinha, ao Reginaldo que me acompanhou, ao Cláudio Gasparetti, ao Guilherme Reis da comunicação. Muito obrigado por vocês terem me proporcionado essa fantástica experiência que eu tive com o 2653. Fiquei maravilhado com o torque em baixa rotação do motor OM 471. Vai no meu canal e vê lá. Eu no comando, como é que eu tô? É do puro sangue alemão. É isso aí, 2653. Cara, que experiência, viu, Augusto? Fantástico caminhão. O motor OM 471 é uma maravilha da engenharia. Fantástico mesmo. Vamos ver o próximo aqui, o design, né? Então nós temos aqui aquela série PGR, né? Que lá começou lá com série 4, e nós temos o NGT, olha só o trocadilho. NGT era antes dele lançar, que era Next Generation Trucks. Próxima geração de caminhões. Depois que lançou, ficou New Trucks Generation. Nova geração, como é que é? New Trucks Generation. Né? Seria a nova geração de caminhões. Era a próxima geração e outro ficou. O T só mudou de lugar. NTG. Então, se você chamar um caminhão desse de NGT, não. Antes do lançamento era NGT, agora é NTG. Mas você vê só, o NTG ele é bonito, né? Esse aqui é uma cabine S, é um V8, parece? Sim. Se eu não me engano, acho que é o R. É um R ou um S? É o que? O S? Você está falando de cima ou de baixo? Não, de você baixo. Está falando do NTG. Ah, bom. O S, deve ser um SV8, coisa mais linda, né, cara? Fala a verdade. Então você vê, vai melhorando, eles vão melhorando aquele conceito de célula de sobrevivência, né, que isso tem a ver com segurança passiva, lembrando que segurança ativa são recursos que evitam acidentes, como freios ABS, um ESP, que é o Programa Eletrônico de Estabilidade, né, um EBD, que é a distribuição eletrônica da força de frenagem. Então são recursos que evitam um acidente, né, são recursos de segurança ativo, né, e você tem os recursos de segurança passiva, que depois que aconteceu aquilo lá, então você tem cinto de segurança, conceito de célula de sobrevivência, o airbag de cortina que está presente aí nos NTG e aquela coisa toda, além do design também, né? Só que, cara, é muito plástico nesses caminhões novos, gente, pelo amor de Deus, né? Para ficar mais leve, para ficar isso, aquela coisa toda, mas é plástico demais, moço, né? Tudo bem, concordo que
Às vezes tem questão de segurança, questão de leveza, aquela coisa toda, mas, né, faz parte. É a modernidade, né, Augusto? Mas É, são no, bonitos. O bicho é no, bonito mesmo. no caso que eu ia comentar, design desses caminhões aí, por isso que eu peguei até a geração atual e a geração anterior, né? Se a gente for parar para analisar, na minha concepção, eu até conversei, não vou lembrar agora se era engenheiro ou um representante da Scania, na Fenatran de 2019, né? A última que teve antes do período, né, do Corolla 19, né? Não vou falar o nome do infeliz, não. Eu até comentei com ele, pô, eu achava o design da geração anterior mais arredondado, que na minha concepção era mais aerodinâmico. Mas eles falaram que apesar da geração mais nova, recente, ser mais quadrada, eles conseguiram otimizar o fluxo de ar. Como vocês podem estar visualizando aí, o design da geração anterior, apesar de ela ser mais arredondada, você vê que as linhas em si, elas são quase planas, neutras, e algumas até jogando o ar para baixo. É que não tem um túnel de vento aqui para simular. Mas se vocês forem pegar o design da geração mais recente, né, da NTG, você vê que o desenho dela, né, até as linhas de cintura, jogam esse fluxo de ar para cima. Quanto menos ar eu jogo para baixo do veículo, mais eu consigo melhorar o coeficiente aerodinâmico do meu caminhão. Os caminhões eles sofrem muito com isso. Né? Eu li hoje de manhã que um veículo padrão, ou seja, sem essas parafernálias todas, né, que as montadoras colocam para otimizar o fluxo de ar, chega entre 0,9 a 1 de CX. Olha só que coeficiente alto. E com a adoção, como a gente pode ver ali no modelo mais recente, né, a carenagem do teto, as saias laterais, no caso a Scania também fornece, não sei se é o caso aí, o para-choque um pouquinho mais baixo, né, fazendo alusão ao que eu disse anteriormente, de passar menos ar para baixo, você consegue chegar numa aerodinâmica entre 0,6 a 0,7, o que representa um ganho no consumo de combustível, eu fiquei surpreso, entre 15% a 25%, a depender do modelo do caminhão, do conjunto e do trajeto. Isso depende bastante também, porque assim, às vezes você está com o veículo vazio, você tem uma massa, né, menor em relação a um veículo carregado, você tem, quanto maior massa, maior inércia, aquela coisa toda. Então você tem uma maior resistência ali quando você pega um vento contrário, né? Você está com um veículo vazio, com uma testa dessa, que nem esse E770, esse FUN 770 me parece aqui, né? Você pega um veículo com toda essa área frontal vazio, com vento contra, pronto, né? Ali você desgraçou sua média naquele dia, essa é a verdade. Então, realmente, né, a questão aerodinâmica ela é muito importante no quesito economia de combustível, tá? Quanto maior a velocidade, lógico, maior a resistência aerodinâmica, e você tem que tirar isso no pedal do acelerador. E aqui, o design do FH4, dessa última geração, eu achei muito bonito. Esse FH aqui é um caminhão conceito de baixo, né? Sim, ele sim. Ele está com alguns apliques aqui nas rodas, é tudo para melhorar o coeficiente aerodinâmico, né? Exatamente. Esse defletor meio lateral, meio avançando um pouco mais aqui para o semi-reboque, tudo isso para evitar aquela, como é que eu vou falar para você, aquela resistência aerodinâmica que fica entre o cavalo e o semi-reboque ali, né? É tudo para evitar. No caso, então, um caminhão muito bonito, viu? Estava em teste aqui no Brasil. No caso do Volvo, né, eu utilizei esse caminhão aí como exemplo, no caso o FH aí de cima, a Volvo em partes aplicou o que ela pôs no FH Concept, que é o da imagem de baixo, no cavalo disponível à venda atualmente, né? É o quê? Diminuição do entre-eixo, que é justamente o que o professor acabou de dizer. Se você consegue diminuir a distância entre a cabine e o semi-reboque, você também acaba diminuindo o arrasto aerodinâmico, né? O problema não é nem o cavalo, o problema é o semi-reboque, no caso ali, ou o implemento traseiro, né? Que muitas das vezes, eles são feitos para otimizar melhor a acomodação de carga, então automaticamente acaba aí, como o professor tinha dito anteriormente, jogando toda a sua média de consumo aí para o cuia. O problema do entre-eixo curto é que você deixa os tanques menores, né? E tem uma pequena influência também na estabilidade. Se você tem um entre-eixo um pouquinho
maior ali, você tem uma estabilidade um pouco melhor. Mas é aquilo que a gente está falando, você com um entre-eixo mais curto, você tem um caminhão mais leve, você melhora também o coeficiente aerodinâmico, você não tem aquele espaço muito grande entre o cavalo mecânico e o seu semi-reboque. Né? Vamos para o próximo slide aqui, qual que é? Ah, agora eu vou falar do busão aqui. Que carroceria é essa aqui? Marco Polo Paradiso G8. É o G8, famoso G8. Só que você tinha me mostrado um daquela geração, é uma outra carroceria. O NB1. Isso. Ele parece, não sei, eu acho, me deu a percepção dele ser mais aerodinâmico, ou é impressão minha? Pelas imagens ele é assim um pouquinho. O coeficiente de arrasto aerodinâmico do G8, ele é, se eu não me engano, 0,38. E o do G6, quer dizer, o do NB1 é 0,36. Ah, tá. Então você tem um ganho sim, porque visualmente você consegue enxergar isso aí. Mas, cara, é assim, né? É um trabalho fantástico, porque eles estão melhorando cada vez mais, né? Eu coloquei justamente essa imagem, né, que simula aí um túnel de vento, e como a gente pode visualizar, todo o trabalho de engenharia da Marco Polo fez o design focando em jogar todo esse ar, né, para cima. Porque, como eu disse anteriormente ali na parte dos caminhões, quanto mais ar eu jogo para baixo do meu veículo, o que tem embaixo dos veículos geralmente? Principalmente veículos pesados. Você tem todo aquele chassi, você tem cardan exposto, né? Não tem todo aquele trabalho parecido com os carros, né? Que é uma chapa um pouco mais lisa. Então, ali de baixo, você vai encontrar muita turbulência e essa turbulência acaba piorando o meu CX. E no caso, a Marco Polo, assim como tá na próxima imagem, tá bom, professor? O NB1. Fez todo um design ali focado para jogar esse ar para cima. Como vocês podem ver que a dianteira dele é curva, aqui no caso do NB1, e o teto, ele meio que vai subindo. Ou seja, tenta jogar ao máximo esse ar para cima para diminuir aquele efeito de turbulência. Você vê que até as linhas dele, fluida, jogam o ar para cima. Verdade. Muito bacana. É um ônibus muito bonito mesmo, né? O pessoal achou feio, né? Tem gente que achou feio, eu achei bonito, cara. Eu achei legal. Eu achei bonito também. Não achei feio, não. Bonito. Um design mais arrojado. Aqui Isso no aqui caso é um design urbano, né? Isso, no caso, o ônibus urbanos, como eles andam muito no anda e para, não vou lembrar o nome do engenheiro agora, né? Mas, se eu não me engano, a partir de 50 km por hora você vai começar a ter maior incidência desse coeficiente de arrasto. Isso, resistência aerodinâmica. No caso, os ônibus urbanos, como a gente pode ver, aqui no Brasil, é que eu não coloquei as imagens aqui, mas eu acho que eles abusam muito dos arredondamentos para ônibus urbanos. Eu acho que eles poderiam ser bem mais quadrados, como ocorre na Europa, e até mesmo na América Latina. Isso, os ônibus lá são bem quadradões, os urbanos. Aqui não, aqui eles abusam aí do arredondamento, e muitas das vezes, como a gente pode ver essa é parte VIP aqui, quanto mais se arredonda, mais se aumenta o bico, né, que é o quê? O balanço dianteiro do veículo. E aqui no Brasil, né, a gente tem essas valetas, não dá nem para chamar de valeta, cratera, né, acaba arrastando muito, e acaba, vamos dizer assim, dando trabalho para o brasileiro, né, isso. Então, no caso aí, se a gente for comparar, é que eu não coloquei a imagem aí, mas o irmão do Apache aqui, o da Caio, o Milênio, por incrível que pareça, ele é um pouco ainda mais quadrado que esse Apache, e eles conseguiram diminuir o balanço dianteiro, se comparado à geração anterior, se não me engano, em 15 centímetros. Ou seja, você dá melhor ângulo de ataque. Nos ônibus urbanos, como eu tinha dito, você só vai ter incidência aí da resistência aerodinâmica acima de 50 km por hora. Por isso, se for comparado a veículos rodoviários, eles são mais quadradões. É verdade, é bem diferente. É outra proposta, né? O ônibus urbano do rodoviário. E esse aqui é a mesma parte. É uma parte VIP, é o mesmo do anterior. Só que ele tá conceito aí, né? E uma coisa que a Caio fez que algumas encarroçadeiras copiaram também, que eu achei interessante, é que quem não reparou, os ônibus antigos, eles têm caras de chuva. Não sei se você já reparou, professor. Lembro. Aquelas caras de chuva ali costumavam dar muita manutenção, né? Que os ônibus, como eles são altos, às vezes no chacoalho ali, acaba pegando nesses postes aí, que é tombado para a rua também é tombada para a calçada.
Aí acabava dando muita manutenção, e fora que esteticamente ficava feio. O que a Caio fez para tirar essa calha daí, que a Mascarello também fez, está no próximo slide. O teto é um pouquinho baixo em relação à coluna ali. Né? Ou seja, eles fizeram uma calha no próprio teto e ficou, além de esteticamente bonito, mais aerodinâmico. Entendi. Uma sacada funcional. Bacana mesmo. Que sacada dos caras, meu. Legal. E é isso aí, olha só que barato, né? Como é que a gente está hoje com os designs bem arrojados. Eu vou ser sincero para você, uma carroceria que eu gosto, assim, das antigas, né? É o Caio Gabriela, uma visibilidade excelente, um ônibus que por dentro ali, os balaústes bem fixos, sabe? E o antigo Marco Polo Torino, que aqui em São Paulo nós tivemos aqui na CMTC, que rodou com os K112 série com motor DN 1101, 203 cavalos, 77 mkgf de torque. Esse mesmo motor foi usado nos Fofão, lembra dos ônibus 2 andares aqui, São Paulo? Ah, lembro dele só por imagem, não cheguei a ver ele ao vivo. Tinha os Maferza, tinha os B58, qualquer dia a gente fala dos busão antigos aqui, deixa para outra live. Mas a gente já estamos com uma hora. Dos monoblocos ali. A gente já estamos com 1h25, só vou responder uma pergunta do Marcos Olímpio. Caixa seca são top, Ford 2630 com 10 marchas. A 10 marchas, Marcos Olímpio, era a RT 11710B. A primeira marcha, ela tinha uma relação de 14,78 para 1. Então, eu prefiro a RT 7608LL, que a primeira trator reduzida era 18,81 para 1. Então, você tinha uma maior capacidade de subida. Embora 10 marchas, né, o pessoal gostava muito. Inclusive, saiu uma versão chamada 2425 Mixer, com essa caixa de 10 marchas, também a mesma caixa usada no 2630. Tá bom? Mas eu prefiro a RT 7608LL, com a primeira trator, né? Aquela que tem a Deep Reduction, que você reduz na caixa pesada. Pessoal, muito obrigado a todos. Augusto, muito obrigado. Parabéns aí pelas informações. Mais uma vez, né? Parabenizar você. Muito obrigado pela contribuição. Depois eu vou deixar o link na descrição. O link daquele vídeo lá que você faz o teste ali com o pessoal em relação às trocas de marcha econômica ali da Voit, né? Tudo certinho. Vou deixar um outro vídeo também. Vou deixar um link com a descrição do seu canal, tudo certinho, para o pessoal se inscrever, tudo bonitinho. E vamos, né, ver qual é o assunto da próxima live. Vamos ver se alguém comenta aqui que vocês querem que a gente fale do assunto ônibus aqui. Tá bom, pessoal? Já estamos com quase 1h30. Mas você vê como é que o assunto, né, vai passando rapidinho. Gente, muito obrigado a todos. Com certeza. Muito obrigado, Augusto, mais uma vez, né? A gente está sempre aprendendo todos os dias com vocês aqui, aprendo com o Augusto, aprendo com vocês aqui nos comentários, quando vocês incitam alguma pesquisa que a gente não conhece, a gente vai atrás, não é mesmo? Porque não existe aquele que sabe mais, existem saberes diferentes, e quando a gente junta aquele pouquinho que cada um sabe, a gente pode saber um pouco mais a cada dia. E o instrutor é um eterno aluno, estou sempre aprendendo. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu tenho certeza que eu não sei nada, viu, Augusto? A gente está sempre aprendendo. Marcos Olímpio, grande instrutor, meu amigo, rapaz, pensa no cara fera, Marcos Olímpio. Meu grande abraço para você, irmão. Muito obrigado por estar conosco até o final aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Augusto, até a próxima vez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado a todos. Você também, viu, professor? Abraço, obrigado por ter me cedido o espaço para vir aqui divulgar meu canal, meu trabalho, divulgar com o pessoal também, né? Curiosidades que a gente não costuma ver no dia a dia. É uma honra ter você. Obrigado a todos aí, mais uma noite. É uma honra ter um cara tão inteligente como você. Seu pai deve ter muito orgulho de você. Você tem idade de ser meu filho, cara. Muito obrigado mesmo. Uma grande honra estar com você aqui, né? Seu conhecimento, a gente está sempre aprendendo. E até o próximo, né? Até a próxima live, se Deus quiser. Forte abraço. Seria amanhã, né, professor? Opa, tamo junto. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.